Olá pessoal, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando através do Facebook, através do YouTube. Nós hoje daremos prosseguimento aos nossos estudos, às nossas palestras de sexta-feira. De início, o planejado era iniciarmos o estudo do livro Obras Póstumas, isso obviamente ainda está de pé. Só que como o nosso centro irá reabrir para o público presente somente a partir da primeira semana de setembro, nós optamos aí por, nessas sextas-feiras, nessa e nas próximas sextas-feiras até setembro, a abordar alguns aspectos relacionados aos ensinamentos de Jesus, aos evangelhos, as parábolas, aqueles ensinamentos que tão bem servem para nortear a nossa vida, que tão bem explicam as atitudes do ser humano, que tão bem nos orientam acerca da nossa conduta a respeito das mais diversas situações. Então hoje nós escolhemos a parábola do filho pródigo, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, com esse objetivo de tecermos algumas simples considerações a respeito dessa parábola que encerra ensinamentos profundos e extremamente importantes para a nossa felicidade futura. Antes de nós iniciarmos, façamos uma prece. Fechemos os nossos olhos e vamos pedir aos benfeitores espirituais que nos abençoem, nos iluminem, nos protejam na noite de hoje. Que possamos atingir o conhecimento exato do teor dessa parábola e, mais do que isso, que nós possamos aplicá-la no âmago de nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Bom, pessoal, então vamos lá. A parábola do filho pródigo, ela encontra-se somente no Evangelho do apóstolo Lucas. Dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, a parábola do filho pródigo encontra-se somente no Evangelho de Lucas, mais especificamente no capítulo de número 15, dos versículos de 11 até 32. E ela é a terceira parábola que vem logo em seguida de outras duas, da parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. Jesus ali utiliza essas 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola do filho reencontrado ou filho pródigo, para nos ensinar a respeito de misericórdia divina. Nos ensinar a respeito de como que Deus está sempre de braços abertos para nós, nos mostrar o quanto nós devemos envidar esforços com o objetivo de nos unirmos ao Pai, que não nos abandona nunca e sempre nos dá as oportunidades benditas e adequadas para o nosso crescimento espiritual, para o nosso reencontro com Ele. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida, ela também é bastante conhecida. Jesus fala de um indivíduo que tinha 100 ovelhas. De repente, das 100, uma se perde. Ele larga as 99 e vai em busca da ovelha perdida. E encontra. Encontra, põe a ovelha nos ombros, todo feliz da vida, vai encontrar com seus amigos e fala, olha só, aquela ovelha que eu perdi, está aqui, reencontrei. Da dracma, algo parecido. Uma mulher tinha 10 dracmas, moedas de prata. De repente, perdeu uma. E aí ela pegou uma fonte de luz, para procurar em todo o recanto de sua casa, varreu o chão, abaixou, olhou embaixo da cama, tal. De repente, depois de muito esforço, consegue encontrar a moeda de prata perdida. E aí ela fica muito feliz. Chama as amigas, olha só, encontrei a moeda de prata perdida. E Jesus fala, olha, gente, há maior regozijo nos céus para um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele fala essas 2 palavras e logo depois cita a parábola do filho pródigo como sendo um fechamento de ouro para essa lição acerca da misericórdia divina.
Então é o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos fazer uma leitura dessa parábola. Peguei aqui a minha Bíblia, capítulo 15 do Evangelho do Apóstolo Lucas. Começa no versículo de número 11, a seguinte coisa. Ele, Jesus, disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte de bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. Poucos dias depois, o filho mais moço, tendo juntado o dinheiro, partiu para uma região longínqua e aí dissipou os seus haveres numa vida desregrada. E quando acabou de gastar tudo, uma grande fome sobreveio naquela região. E ele começou a passar necessidades. Foi pôr-se a serviço de um dos cidadãos daquele país, que o enviou para os seus campos a guardar porcos. E ele bem que gostaria de encher o seu ventre com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, disse a si mesmo: puxa vida, quantos operários do meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome? Vou ter com o meu pai. Lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos seus diaristas. E aí foi ter com seu pai. Ainda estava longe quando o pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu, se lhe lançou ao pescoço e o cobriu de beijos. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, trazei a mais bela roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, o mais gordo. Matai-o, comamos, festejemos. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, foi reencontrado. E aí eles se puseram a festejar. Só que tinha um filho mais velho. Lembram que eles tinham esse moço aí, esse rico senhor, o dono dessa fazenda, tinha 2 filhos. O filho mais velho estava nos campos. Quando ao voltar se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo tudo. E o servo lhe disse: é seu irmão que chegou. Teu pai matou o bezerro gordo por tê-lo visto voltar bem de saúde. Então ele se encheu de raiva, não quis entrar. O pai saiu para pedir-lhe que entrasse. Mas ele replicou ao pai: já faz tantos anos que eu te sirvo, sem ter jamais desobedecido as tuas ordens. E a mim nunca deste nenhum cabrito sequer para festejar com os meus filhos. Com os meus amigos, perdão. Mas quando chegou este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, mataste o bezerro gordo para ele. Então o pai lhe disse: meu filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão, preste atenção, este teu irmão tinha morrido e está vivo. Estava perdido e foi reencontrado. E aí se encerra essa parábola. Tinha morrido e está vivo. Tem algumas coisas nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos dele, que se nós analisarmos bem ao pé da letra, fica um pouco complicado de entender. Uma das inúmeras passagens é essa daí. Que história é essa? Ele tinha morrido, mas agora ele está vivo? Como compreender isso? Aliás, Jesus gostava muito de ensinar utilizando parábolas, não? Isso porque a parábola é um meio de ensinamento bastante interessante.
porque é baseado numa história. A parábola, por si só, é uma narrativa curta, com pouquíssimos personagens. A história, inclusive, é focada nesses personagens. O local onde eles se encontram tem uma descrição muito sumária. E quase sempre, uma parábola, ela possui ali uma lição de moral, uma lição ética, embutida nos seus ensinamentos. Eu disse quase sempre, mas não é quase sempre não. É sempre. Diferente um pouquinho da fábula. Todos nós conhecemos as fábulas, né? Principalmente as fábulas de La Fontaine. Nas fábulas de La Fontaine nós temos o quê? Animais se comportando como seres humanos. É muito parecido com a parábola, né? Só que nas fábulas os animais se comportam como seres humanos. E lá no finalzinho da fábula existe uma lição de moral. Na parábola, não. Na parábola são seres humanos e o ensinamento está embutido ali. Você tinha que desenvolver um pouco o seu bom senso, raciocinar em cima daquilo que você leu ou ouviu, para tentar descobrir aquilo que a parábola estava tentando te ensinar. Por isso que Jesus se utilizava bastante de parábolas. E ele é extremamente sábio. De antemão, ele já sabia que no futuro, que nos séculos por vindouros, muita coisa da sua mensagem seria distorcida. Eu acho que ele sabia já que as parábolas elas não iam ser mexidas por aqueles que criaram uma estrutura sacerdotal, por aqueles que criaram uma estrutura de governo de homens. De certo, eles olhavam as parábolas e falavam assim, mas isso aqui é tudo muito simples, muito simplório, nem vamos mexer nisso daqui. Só que as parábolas encerram lições importantíssimas da vida de Jesus. Lições que, quando bem assimiladas por nós, explicam muita coisa da nossa vida. E, inclusive, nos mostram o caminho correto a ser seguido. Como deve ser o nosso comportamento. A leitura foi feita. Vamos entender o que é essa parábola do filho pródigo, que, aliás, alguns autores até acham que essa parábola deveria não se chamar parábola do filho pródigo, mas também a parábola dos dois filhos, uma parábola dos dois irmãos, porque frequentemente nós nos esquecemos do filho ciumento, que é o filho mais velho. Ali existe também uma lição embutida, que no finalzinho aqui nós vamos buscar compreender. Quais são os elementos dessa parábola? Olha, o pai, o dono de tudo aquilo ali, obviamente, é Deus. A casa do pai é um símbolo da integração nossa, seus filhos, com ele. Os dois filhos, os dois irmãos, simbolizam a humanidade. E esse país longínquo, para onde o filho mais moço foi, é um símbolo da matéria. Pode significar também o afastamento do indivíduo de Deus, através da sua conduta egoísta, materialista. E entendendo esses elementos, a gente começa a interpretar aquilo que Jesus estava tentando passar para nós. Olha, Jesus era um sábio incrível, o maior que já pisou aqui nesse planeta. As parábolas dele e os outros ensinos que não são parábolas, eles encerram diversos níveis de interpretação. É claro que a mensagem central aqui, que nós também vamos abordar, é a misericórdia de Deus. É o amor do Pai para conosco que nunca nos abandona. Só que em torno disso existe uma lição incrível. Dizem até os entendidos que a parábola do filho pródigo é uma parábola que mostra toda a trajetória do ser humano na sua rota evolutiva, passando de Deus por todos os caminhos de crescimento espiritual e a ele retornando. Quer ver? Olha só. O filho mais moço pede para o pai repartir a herança. Já começa estranho aí. Não é comum que um pai reparta a herança enquanto ele ainda está vivo. O mais comum, como é? O pai morre, né? E a herança é repartida com os filhos.
Já começa algo estranho aí nessa parábola. Lá dentro dos judeus existia até um seguinte hábito. Tudo aquilo que era do pai, da mãe, né, pertencia aos filhos. E aí essa herança era separada, repartida, de acordo com a idade do filho. O filho mais velho recebia mais e os mais moços iam recebendo menos. Por exemplo, nessa parábola aqui, são 2 filhos, correto? O pai possivelmente separou a herança dele em 3 partes, ficando 2 partes com o filho mais velho, que ficou com ele, e 1 parte com o filho mais novo. Aí já temos uma das lições. Ao sairmos de Deus, a partir do momento que nós nos desconectamos dessa realidade divina, partimos com poucos bens. E ainda dissipamos esses bens por conta da nossa ignorância. E olha que foi o filho mais moço que pediu para sair. Por que será que Jesus quis escolher o filho mais moço como sendo o filho pródigo? Porque o mais moço é um símbolo da juventude. Na juventude, o indivíduo não tem tanta experiência de vida, mas acha que tem. Não tem tanta sabedoria, mas tem certeza que tem. Ele acredita que sabe tudo e, portanto, não precisa receber conselhos e orientação nenhuma. Quem tem um filho adolescente em casa sabe exatamente isso que eu estou falando. Os conselhos do pai, as orientações, quase sempre entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, o filho mais moço aqui é o símbolo do espírito ainda imaturo, ainda muito jovem em termos evolutivos. Aquele indivíduo que sai para a vida, que começa a crescer, que começa a se desenvolver espiritualmente. E reparem, depois do pai repartir a herança, passados poucos dias, ele pegou essa herança dele aí, partiu para um país longínquo, um país distante. Não era um lugar perto de onde o pai se encontrava, não. Jesus quis colocar ali que aquela partida para um país distante é um símbolo da desconexão do espírito com Deus. Exato. Da desconexão. Como que a doutrina explica para nós esse momento evolutivo que está retratado aqui nessa parábola, nesse comecinho de parábola? Eu peguei aqui o Livro dos Espíritos, eu vou ler umas 2 ou 3 questões para a gente compreender isso daí. Olha só, no livro 2, capítulo 1, dos Espíritos, pergunta de número 115. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, aos espíritos sábios. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? A resposta, clássica no meio espírita. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando por provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não a suportam senão murmurando e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. É o famoso Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento de nada, sem ciência de nada. E se nós formos destrinchar isso daqui um pouco mais, vamos perceber que os espíritos da codificação não estavam falando necessariamente da fase humana que o espírito se encontra. Não. Talvez ele esteja falando também pela passagem do ente espiritual em um processo de individualização em todos os reinos da natureza.
passando pelo reino dos minerais, onde ele adquire o conhecimento da organização, passando pelo reino dos vegetais, onde ele encontra-se com o conhecimento no desenvolvimento das sensações, ou no desenvolvimento das coisas relacionadas à reprodução. Uma planta, por exemplo, tem vários tecidos. Uma planta, por exemplo, rende frutos. Existe ali algo que no futuro será um espírito humano. E dali, depois de milhões de anos de evolução, depois do aprendizado na estruturação, depois do aprendizado relacionado a esses tecidos, a essas formas de vida, a essas sensações, passa o espírito pela fase animal, onde vem o instinto. E aí, depois de milhões de anos de evolução, finalmente acontece a individualização do princípio inteligente. E o espírito passa a reencarnar no reino hominal. Então, você que está aí me ouvindo, tanto quanto eu que estou aqui falando, fomos criados possivelmente há bilhões de anos. E passamos por todas as fases de aprendizado. No reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e estamos aqui, agora, no reino hominal. Só que os espíritos foram criados simples e ignorantes, eles têm que adquirir ciência, têm que adquirir conhecimento. Ainda aqui, se a gente for ver mais na frente, na pergunta 119, Kardec pergunta: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem, a mais elevada, a perfeição? Vem a resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, Deus poderia ter nos criado perfeitos? Claro, Ele é todo-poderoso. Mas, no entanto, Ele optou por nos fazer simples e ignorantes para, através da experiência, termos o mérito quando alcançarmos a perfeição. O mérito pelos nossos acertos. O mérito pelos esforços empreendidos para o crescimento intelecto-moral. Mais à frente, nós temos aqui, na pergunta de número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais. Mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Olha 124, um pouquinho antes. Uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. Quer dizer que desde o princípio de sua criação há espíritos que só optam ou só fazem boas escolhas no seu caminho evolutivo. E já existe o outro extremo, que desde o início da sua criação somente optam, a partir do momento que explode o livre-arbítrio, a capacidade de pensar e de escolher, eles optam somente para o caminho errado. E entre esses dois extremos há uma infinidade de nuances, que é possivelmente onde nós nos encontramos. Um pouquinho mais à frente, ainda aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, é a resposta. Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se toma mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. Se não houvessem rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros.
Presta atenção nessa frase. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Quando o filho mais novo pede ao pai uma parcela da sua herança e vai para um país longínquo, Jesus estava querendo ali nos passar essa lição desse momento evolutivo em que o espírito simples e ignorante, quando começa a eclodir a sua capacidade, a sua consciência de si próprio, quando o livre-arbítrio começa a funcionar, aquele momento evolutivo em que o indivíduo começa a fazer experimentações na vida material, na vida de desencarnado também. Esse momento, se o indivíduo fizer más escolhas em cima de más escolhas, vai cair direitinho no filho pródigo. Porque o filho pródigo foi para um país distante. Ali Jesus queria nos mostrar a desconexão dele, filho pródigo, com o pai, que é Deus. Por quê? Por que você está falando aí, Daniel, que o filho pródigo é aquele que fez as más escolhas? Pelo que acontece com ele depois. Quando ele vai para esse país longínquo, o que acontece com ele? Ele dissipa todos os seus bens. Ele é perdulário, ele é gastador. Tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, ele gasta mal, ele esbanja, ele perde. Tanto que pródigo significa justamente isso daí. Esbanjador. É aquele que se utiliza de todos os bens que Deus lhe concedeu para fins egoísticos e materialistas. Qual que é a herança que o Pai nos trouxe, nos dá a todo momento? Basta olhar para nós. O próprio corpo físico é uma herança que Deus nos dá. Necessitamos desse corpo para estarmos aqui na matéria, para experimentarmos com ela, a fim de despontarmos em termos espirituais. A fim de que todos as nossas qualidades, as nossas virtudes dormentes possam aparecer, possam desabrochar, possam crescer. No entanto, como que a gente utiliza o nosso corpo? Sempre bem? Quase sempre não. Desperdiçamos a nossa saúde com os excessos. É o excesso da alimentação ou a falta dela. São os vícios materiais. É o excesso da atividade sexual. Utilizamos mal a nossa inteligência. Quantas vezes usamos a inteligência com objetivos escusos para prejudicar, para perseguir, para engendrar mecanismos, para acabar com o nosso próximo, tirá-lo da nossa frente? É uma herança também de Deus, o desenvolver da inteligência, do livre-arbítrio. Usamos mal. Usamos mal outras coisas que nós recebemos como usufrutuários, que são os bens materiais. A casa, o dinheiro, enfim, tudo isso é herança do Pai. E o filho pródigo aqui usou mal, desperdiçou, gastou a rodo. Só que uma hora a herança acaba, né? E foi o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Gastou tudo e ficou sem nada. Por coincidência, quando ele gastou a última moeda, aquele país onde ele estava morando, o país longínquo, entrou numa grave crise de fome. Os seus cidadãos estavam passando fome. E esse sujeito, esse filho pródigo, começou a passar fome também. Qual é a lição que Jesus nos dá aqui? Tudo aquilo que a gente faz uso de modo inadequado, nós perdemos no futuro. Todos os excessos obrigatoriamente são causa de efeitos de penúria no futuro. Um exemplo, se eu utilizo mal a alimentação, como desbragadamente, o que vai acontecer? Vou ter problemas estomacais, intestinais, hepáticos. Eu comia muito, vou ter que passar alguns dias me alimentando da forma mais frugal possível.
Se eu utilizo mal o meu intelecto, o que pode acontecer? O que a lei de causa e efeito nos explica? Futuramente, iremos reencarnar sem a possibilidade de expressar de modo adequado o meu intelecto. E aí reencarna o indivíduo com síndrome de Down, com cretinismo, com idiotia, ou sem a capacidade de compreender as coisas através dos estudos. Às vezes sem a oportunidade dos estudos. Usou mal a inteligência. O que vai acontecer agora? Não vai usar. Então, é uma lição fantástica para a nossa vida. Porque isso daqui é lei de causa e efeito pura. O indivíduo passou por uma grande fome. Olha só a palavra que Jesus escolheu. Fome, que é uma coisa básica. Todo mundo precisa se alimentar. E o indivíduo esbanjou os excessos. Nisso, desesperado, o que o filho fez? Procurou um emprego. Antigamente, ele tinha dinheiro à vontade. Tinha dinheiro à vontade e podia gastar isso do jeito que bem entendesse. Gastou mal, perdeu tudo, está zerado. Precisou pedir um emprego. E um dos cidadãos daquele país lhe deu um emprego. Qual foi o emprego? Emprego bom, nobre. Ganhou muito? De jeito nenhum, porque esse filho não tinha qualificação. E, aliás, é preciso entender que quem lhe deu emprego foi um dos cidadãos daquele país, talvez tão materialista e individualista quanto ele próprio. Mandou ele lá para o campo para cuidar de porcos. Gente, para o judeu, cuidar de porco é a suprema humilhação. Por quê? Porque o porco era considerado um animal impuro. O porco se alimentava de restos de comida e, portanto, a sua carne ficava contaminada. Eles não se alimentavam de porcos. Não entravam em contato com os porcos. E, no entanto, o filho pródigo, que perdeu tudo, teve que cuidar de porco. Que humilhação. Filho de pai rico, tendo que cuidar de porco. E ele via os porcos se alimentando com alfarrobas. O que é alfarroba? Alfarroba é uma espécie de vagem. E ele ficava com vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo. Ninguém dava para ele aquilo lá. Que sofrimento. Que humilhação. Nós temos aqui a dor como resultante da atitude inadequada do indivíduo. Nas suas encarnações, dentro e fora da carne. Até aqui, podemos distinguir dois tipos de indivíduos na humanidade. O primeiro, aquele indivíduo que tem a matéria como único interesse. Aquele indivíduo que utiliza de todos os seus bens, de todas as suas capacidades intelectuais, sensoriais, orgânicas, para ter o prazer da matéria. E para possuir, acumular, ter. É o primeiro tipo de indivíduo. O segundo tipo de indivíduo é aquele que perde tudo e cai no sofrimento. Cai na humilhação. Então, imaginemos o estado de espírito desse filho pródigo ali, naquele exato momento. Tendo que cuidar de porcos e com fome. Paupérrimo. Desejando comer comida de porco. Imaginemos o estado de espírito dele. Se sentindo humilhado, vazio, triste, depressivo, insatisfeito. Qual a lição que Jesus está querendo passar aqui para a gente? As tuas insatisfações, a tua depressão, o teu sentimento de vazio, a tua falta de felicidade, com certeza são oriundas dessa desconexão tua com Deus.
Porque quando nós utilizamos os bens celestes de modo negativo, nós perdemos isso no futuro. Vem a dor, vem a privação, vem a falta, vem o sofrimento. Como lições que nos são dadas, a fim de que possamos despertar a nossa consciência como filhos do Altíssimo que todos somos. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. Depois de muito sofrer, vem a frase, que talvez seja a frase fundamental dessa parábola. Ele caiu em si. Qual é esse momento evolutivo? O momento evolutivo, quando ele cai em si, é o despertar da consciência. É quando o indivíduo, depois de gastar tudo, depois de sofrer por conta disso, ele percebe que é filho do Altíssimo. Ele percebe que tomou decisões erradas para fins de experiência mesmo, podemos pensar assim. E que a necessidade íntima dele de se sentir alimentado, para se sentir bem, para se sentir feliz, para se sentir reconfortado, é reunir-se novamente com Deus. E a partir do momento que ele caiu em si, falou assim, puxa, eu tenho que voltar para a casa do meu pai. Lá os servos têm pão à vontade e até sobra. Vou para lá. Vou pedir desculpa para ele, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Nem me chame de filho mais. Quero ser um dos seus servos. O que é isso aqui? Isso daqui é o despertar da humildade. Humildade é aquele sentimento crucial que nós devemos desenvolver a fim de progredirmos espiritualmente. Antes, o indivíduo era orgulhoso, sabia de tudo, não queria ouvir conselhos, tudo que fazia era para atender aos seus interesses sensoriais. Podemos pensar, gastou com comida, gastou com bebida, gastou com as prostitutas, como o próprio irmão mais velho falou. No entanto, veio a falta. E a falta despertou nele a necessidade de voltar para Deus. É a terceira classe de pessoas que nós temos, talvez, aqui na Terra. São aqueles indivíduos que despertaram a sua consciência, que perceberam que a vida não pode ser só isso aqui material. Que o objetivo da existência, longe de ser o acúmulo de bens, ou acúmulo de cargos, ou o domínio sobre as pessoas, essas pessoas já começaram a perceber que elas necessitam de desenvolverem a parte espiritual. É essa reconexão com o Altíssimo, com as fontes imorredoras da vida. E ele cai em si e decide voltar para casa. É o primeiro passo, tá? É o primeiro passo. Lembra que ele morava num país longínquo? Ele teve que fazer a viagem de volta, a pé, porque era pobre. Naquela época não tinha carro, naquela época não tinha avião, e mesmo se tivesse, não tinha dinheiro. Ele não tinha dinheiro para andar de cavalo, para comprar um cavalo. Teve que andar a pé. País longínquo, ele pobre. Já imaginaram as dificuldades? As privações? As renúncias? Os medos? O sofrimento? Mas algo o movimentava. Está difícil, mas eu preciso chegar na casa do meu pai. Que lição Jesus está passando aqui para a gente? Que a partir do momento que a consciência se abre, a partir do instante que nós começamos a enxergar a nossa necessidade de Deus, nós temos que empreender uma viagem até Ele. Só que essa viagem não é fácil de ser feita. Lembram da porta estreita? Lembram do caminho estreito? Quantas vezes ouvimos no centro espírita pessoas com o seguinte depoimento: depois que eu encontrei a doutrina espírita, depois que eu comecei a compreender a reencarnação,
lei de causa e efeito, mediunidade, vida em outros planetas, que eu não estou aqui a passeio. Parece que as dificuldades da minha vida se avolumaram. Parece que começaram a chegar mais problemas. É claro que sim, gente. Natural. Né? Abrir a consciência é uma coisa. Caminhar até Deus são os passos seguintes. Isso envolve muita renúncia. Isso envolve muito desprendimento. Isso envolve o defrontar com todo o nosso lado inadequado, que às vezes insistíamos em deixar ali escondidinho. E aí começamos a perceber o quanto nós somos talvez egoístas, desonestos, viciosos. E isso faz sofrer. Temos que enfrentar esses nossos fantasmas e vencê-los. Fora o fato de inúmeros irmãos nossos que ainda não despertaram em termos de consciência, encarnados e desencarnados, e que vêm nos perturbar, que vêm nos prejudicar. Então é um caminho necessariamente difícil, porém único, para o indivíduo atingir a necessária integração com Deus. Lembra que a casa do Pai é o símbolo da integração com Deus? E o indivíduo chegou até lá. Aliás, ele não chegou nem a entrar na casa, porque de longe o Pai já o avistou. É como se ele já estivesse sabendo da volta do Filho. É uma outra lição que o Cristo nos traz. Deus sabe da nossa volta a Ele. Aliás, quando a gente fala em volta a Deus, dá a impressão que Deus está num lugar e nós estamos em outro. Não, gente. A volta que a gente fala aqui é em termos interiores. Porque em Deus, todos nós estamos. Paulo de Tarso nos esclarece. Estamos em Deus e nele nos movemos como os peixes no oceano. Voltar a Deus é integrarmos o nosso pensamento, os nossos sentimentos à vontade de Deus. E isso Jesus explicitou muito bem quando disse: eu e o Pai somos um. Não porque ele era Deus, mas porque a vontade dele, Jesus, o pensamento dele, Jesus, era a expressão da vontade do pensamento de Deus. É essa a integração. E quando o pai vê o filho chegando, todo maltrapilho, magrelo, né? Porque não estava comendo direito, todo sujo, o pai corre até ele. E aí poderíamos até pensar, né? Ah, esse é o momento do pai falar assim, tá vendo? Não te falei? Do pai xingar, do pai castigar. Não. O pai não fez isso. O abraçou e o beijou. E não questionou, por que você está desse jeito, meu filho? Peraí, cadê a herança que eu te dei? Lição sublime que Jesus nos dá. Da misericórdia de Deus. Do amor do Pai para conosco. Todos nós, filhos pródigos. Talvez em diferentes níveis de conscientização. Mas todos filhos pródigos. E isso daqui, Jesus também nos fala da inexistência dos castigos eternos, da inexistência do inferno eterno. O estado interior infernal, ele é transitório e passageiro, porque é da vontade do Pai que nós nos integremos nele. E se é da vontade dele, vai acontecer. No momento que ele sabe, nós não sabemos. No momento que ele sabe que vai acontecer. E ele expressa a sua felicidade, a sua alegria pelo filho que está de volta. E chama os servos, veste a melhor roupa nele. Talvez um simbolismo de um corpo perispiritual purificado. Pede aos servos, traz uma aliança. E ele coloca a aliança no dedo do filho. A aliança é símbolo de união. É a união do indivíduo com o alto. E fala para o servo, olha, mata o boi mais gordo que você tiver aí.
o bezerro mais cevado que tiver aí. Vamos fazer uma festa. Porque meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi encontrado. Está bem claro. A palavra morte aí não significa rigorosamente nada a ver com a morte física, com a morte orgânica. Quando o chefe de família fala, meu filho estava morto e reviveu, Jesus ali estava falando da seguinte coisa: a morte aí não é a morte orgânica, é a morte espiritual. É aquele momento em que nós nos desagregamos do Pai e passamos a usar todos os nossos esforços, toda a nossa energia, toda a nossa saúde em prol daquilo que é transitório, da matéria. Ter, possuir, acumular, dominar, poder. Estamos mortos. A mensagem de Jesus serve para despertar os mortos. E foi o que aconteceu com esse indivíduo aqui. Esse filho pródigo estava morto quando ele estava se esbaldando lá. Depois de sofrer e depois de ter a consciência desperta, quando ele caiu em si, ele começa a viagem de volta. Vivou, começou a viver. E aí a festa se fez. Mais um símbolo de alegria, felicidade morredoras. Todos nós buscamos alegria, todos nós queremos a felicidade, não? Só que a nossa ignorância ainda é tão grande, a nossa imaturidade ainda é tão imensa, que nós buscamos essa felicidade em coisas que não nos trazem felicidade, que nos dão um sentimento de alegria transitório. É o dinheiro, é a droga, é a bebida, é o sexo desregrado, é o poder, são os títulos. Mas tudo isso são fogos de artifício numa noite escura. Necessariamente o indivíduo que se sente satisfeito com isso, dali a pouco não vai estar mais. Vai sempre buscar mais, 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 mais. É um simbolismo do indivíduo que está com sede e para matar essa sede, bebe a água do mar. Nunca vai saciar essa sede. Não é à toa que Jesus nos disse, né, que ia dar uma água e essa água iria matar nossa sede para sempre. A água é o Evangelho, os ensinamentos dele. Então essa felicidade aqui, ela é oriunda da integração nossa com Deus, algo que vai acontecer paulatinamente, mas que vai atingir um ápice quando atingirmos a perfeição. Quando que isso vai acontecer? Depende de nós. Porque, conforme a gente viu no Livro dos Espíritos, isso daí vai acontecer de acordo com o esforço do indivíduo. Alguns caminham mais rápido. Viram que tem indivíduos, espíritos que foram criados e desde o momento que despertou a sua consciência, o seu livre-arbítrio, eles começaram só a seguir um caminho bom? Ou, principalmente, ter boas escolhas, em maior parte? Já aqueles outros começaram a ter péssimas escolhas na sua maior parte? Obviamente, esses com mais boas escolhas atingem a perfeição mais rápido. Aqueles com péssimas escolhas vão atingir, mas vai demorar mais. E quando atingimos a perfeição, estamos no estado interior que Jesus chamava de céu, ou reino de Deus. Alegria imorredoras, felicidade imorredora. É o símbolo da festa. Só que a história não acaba aí. Quem chegou? O filho mais velho, que estava no campo. Vê aquela festa toda, pergunta para o servo, peraí, o que é isso aí? E o servo fala, teu irmão chegou, teu pai está dando uma festa para ele. E aí ele fica pé da vida. Não quer entrar na casa. Não quer. A ponto do pai sair da casa e falar assim, meu filho, mas vem, vamos comemorar com a gente. E ele ofendido fala, pai, dando uma festa para esse sujeito, gastou teu dinheiro com prostitutas, pai. Eu sempre estive aqui contigo. Sempre segui a tua vontade. Você nunca me deu um cabrito
para eu fazer uma festa com os meus amigos. Aparentemente ele tem razão, né? Esse filho egoísta. Jesus possivelmente aqui estava falando dos indivíduos de todas as épocas, que já têm o conhecimento de Deus, que já compreendem Deus, que já compreendem a questão religiosa, mas não a assimilam em termos sentimentais. Querem um céu exclusivo para eles, uma casta à parte. São talvez os religiosos de todas as épocas e de todas as religiões, que têm conhecimento suficiente para compreender o Altíssimo, mas não empregaram esse conhecimento nos próprios sentimentos. Será que nós, que temos um conhecimento um pouco maior da vida, não nos enquadramos nisso? Qual o nosso sentimento para com aquele que erra? Qual a nossa conduta para com o indivíduo que utiliza mal os seus bens, os bens que o Pai lhe ofertou? Será que nós enxergamos esse indivíduo imaturo como um irmão nosso, que necessita de orientações, de cuidados, até mesmo para despertar? Ou será que nós o consideramos como aquele indivíduo de uma casta inferior, enquanto nós somos os reis da criação? Possivelmente é o caso desse filho mais velho aqui. E o que o pai faz? Interessante esse pai, né? Podia xingar esse filho mais velho. Bom, mas o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Ele não faz isso. Ele fala, meu filho, compreenda. Se alegre com o teu irmão. Jesus estava nos explicando aí a importância da fraternidade. Teu irmão estava morto e reviveu. Vamos nos alegrar com isso. Esse é o filho egoísta. Talvez em pior condição que o filho pródigo, que nasceu, foi para a vida, errou muito, sofreu bastante, mas caiu em si. Essa parábola é uma parábola que encerra profundos ensinamentos para nós. Parábola essa que deve ser muito bem entendida, muito bem compreendida e muito bem aplicada no âmago de nossas vidas. Quem somos nós? Que nível que nós estamos? Naquele grau de esbanjador? Já estamos no grau daquele que está sofrendo? Já estamos no nível daquele que despertou para a vida? Será que nós não somos o filho ciumento ou mais velho? A parábola do filho pródigo, ela nos mostra muito bem a epopeia da humanidade rumo à perfeição espiritual. E Jesus, mais uma vez, foi extremamente sábio em inserir numa história aparentemente singela ensinamentos tão profundos. Pedimos a Deus que nos abençoe. Que possamos ter a necessária coragem para vasculharmos o nosso ser e percebermos onde nós nos encontramos. Que tenhamos a necessária coragem, paciência e perseverança. Já que o crescimento é algo inexorável para todos. Podemos ficar estacionados milênios, mas chegará um momento em que, cansados de exercer o mal, iremos refazer a viagem rumo ao Pai. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja. Fiquem todos em paz, que Deus os abençoe.